Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Multiplicar. Dessa vez com uma pessoa fantástica, tem uma história super curiosa. Eu comecei a acompanhar ele na internet e o pessoal falava que ele era o mentor dos mentores. E eu comecei a acompanhar o conteúdo dele e pensei, poxa, que cara inteligente, que pessoa diferente. E eu queria, porque queria conhecer. E eu fui fazer um treinamento com ele em São Paulo e de fato vi que era verdade. É de fato o mentor dos mentores. Julian, se apresenta aqui para o pessoal. Quem é o Julian? Quem é esse mentor dos mentores? Boa. Como é que tu adquiriu tanto conhecimento? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, Caetano. Super legal estar aqui. É super legal poder dividir a história aí com o pessoal que acompanha vocês no podcast. Então, cara, quem que eu sou, né? Eu sou engenheiro naval de formação, por si só, isso é uma curiosidade. Tem pouca gente que faz engenharia naval. Diferente da maior parte dos adolescentes que quer ser piloto de Fórmula 1, eu queria ser engenheiro de Fórmula 1. E não preciso dizer que a carreira não deu certo. Eu fui trabalhar com engenharia de competição até na GM. E não curtia a carreira de engenheiro, eu tinha uma visão muito romantizada disso, eu achava que eu ia estar próximo dos carros ali, né, mexendo coisas, estando na pista, e no fundo eu ficava o dia inteiro atrás de uma tela de computador, fazendo simulação numérica, vendo se os carros iam funcionar ou não iam funcionar. Eu vi que aquilo não era para mim, surgiu uma oportunidade de me juntar a uma galera que estava começando uma empresa de software ali no começo dos anos 2000, uma empresa chamada Spring Wireless, que foi uma das primeiras plataformas SaaS aqui na América Latina. E a gente ali resolveu desenvolver uma plataforma para automação de equipes em campo. Telefonia celular estava começando a se desenvolver no Brasil na época. Então você já vê que eu sou um pouquinho mais velhinho do que a maior parte da galera. Então em 2002 já estava começando nesse universo de empreendedorismo. E essa empresa acabou dando super certo. A gente pegou investimento com fundo, com SoftBank, que hoje é famoso, todo mundo conhece, mas na época ninguém sabia quem era. E, cara, long story short, essa empresa deu super certo. Em 2011 a gente estava com escritório em 18 países, operações em 45, quase 1.000 pessoas, 120 milhões de dólares de receita. E aí, numa transação envolvendo a SAP comprou a gente. E aí eu vim embora, né? Tava morando fora nessa época, né? Morei um tempo na Rússia, depois morei nos Estados Unidos, e daí vim embora pro Brasil. E fui mexer com varejo eletrônico, fiquei mexendo com varejo eletrônico por 2 anos também, na época 2012, isso, a gente começou a ver o crescimento de varejo eletrônico ser mais acelerado e a penetração do digital versus o offline, né? Resolvemos explorar isso, montamos um negócio onde a gente comprava participações em empresas de varejo eletrônico e combinava numa operação única. Fizemos isso por 2 anos. E em 14 também acabamos vendendo esse projeto, encerrando esse negócio também. E aí começou a Audas, que é a empresa da qual eu sou um sócio fundador e sou CEO até hoje, que é uma empresa de consultoria para ajudar outros donos de empresa, outros empreendedores nesses pilares que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa própria jornada como empreendedor, né? Então, estratégia, planejamento estratégico, governança, gestão e esse pilar de capital. Por conta disso, de lá para cá são mais de 500 projetos, mais de 150 M&As, então tem sido uma história super, super divertida. E aí surgiu essa história de começar a dar aula, começar a ajudar outros empreendedores com conteúdo. E como eu já ajudava muitos empreendedores antes, e alguns desses caras começaram seus próprios programas de educação empreendedora, eu era o mentor deles. E aí veio a história de mentor dos mentores, porque eu já os ajudava de alguma maneira, e quando eles começaram os negócios, foi natural eventualmente apoiá-los nessa jornada também. A gente tá falando do ano 2000, quando tu começou a empreender 2000, como startup. 2001, tem 20, ninguém falava. 24 anos já fazendo isso. Nessa época ninguém falava, né? O pessoal começou a falar de startup em 2012 ali, quando o Instagram bombou, uma coisa assim, falava de nada, rede social. Né, falo assim, falar de fazer automação de equipes em campo, a gente desenvolveu um software que rodava num Palm. Sim, não existia smartphone, não existia celular. O celular estava começando no Brasil em 2002. Para você ter noção, a gente desenvolveu uma plataforma que funcionava num Palm, que era um negócio que hoje em dia não existe mais, óbvio, né? Mas tem a memória talvez menor do que de uma calculadora dessas de relógio. Conectava num celular por infravermelho, emulava uma conexão de dados por uma conexão de escada, que nem aqueles modems que você tinha em casa, lembra? Que fazia... Lembro. Tal... Então, cara, a gente tá falando de gerações. O primeiro iPhone, a gente recebeu uma versão beta do primeiro iPhone em 2007 antes de ser lançado no mercado, porque a gente já estava nesse segmento e a gente já mexia com smartphones. Um dos nossos investidores falou assim, os caras vão lançar, a Apple vai lançar um negócio desse aí. Vê se não dá para fazer um software para esse treco aí.
Então, né, a gente recebeu as primeiras versões do sistema operacional da Microsoft para telefones. Então, a gente tá falando de, cara, gerações em tecnologia atrás, né? Tem tempo isso aí. Então, em vez de me chamar de dinossauro, a turma inventou esse outro Mentor dos mentores. E dessa história tem muita coisa, acho que o pessoal possa ter curiosidade. Por exemplo, como é empreender, abrir empresa e operar em outros países, com executivos de outros países, e até a história de ser investido por bancos estrangeiros, como é que é, com fundos estrangeiros, como é que é a cobrança? Não, primeiro, né, vamos para esse segundo lado. Você ter um investidor financeiro, seja ele um fundo local ou um estrangeiro, você não tem muito espaço para não ser muito objetivo e não ser muito pragmático na entrega de resultado. Você tem que entender que esse cara investiu no seu negócio para seu negócio ficar grande, para ele ser vendido para alguém, para ele sair, para ele ganhar dinheiro. Então ele não tá lá para ser legal com você, no sentido de, entender o que você está fazendo. Ele tá lá para garantir que está usando o dinheiro dele da melhor maneira possível, gerando o retorno o mais rápido possível. E óbvio que ele vai te ajudar a fazer isso, vai te ajudar a se desenvolver. Ele também quer que você se desenvolva, ele investiu em você. Mas a cobrança não é pequena, porque ele não tem tempo. Tempo para esse cara é um negócio muito precioso. Diferente da gente, eventualmente, que pode começar um negócio hoje na Audas, você na Multiplier, a gente pode começar um negócio. Cara, a gente tem nossa visão. Eu quero me desenvolver em 5 anos, 6 anos. Mas, cara, se demorar 10... Qual que é a diferença pra gente? Nenhuma. Demorou mais, demorou menos, você fez melhor, fez pior, não muda nada na nossa vida. Para esse cara, é a diferença entre ele ganhar dinheiro ou não. Um projeto onde ele investe e aquele projeto não gera crescimento em 5 anos, gera em 10, para ele, aquele projeto é um fracasso. Independentemente da empresa ser super bem sucedida em 10 anos. Porque, do ponto de vista de retorno do investimento dele, o retorno foi embora. Então, o fator tempo para ele é muito importante. Então, não dá para errar. Não dá para errar. Você tem que realmente se mover muito rápido, tem que se desenvolver muito rápido. Então, a cobrança ela é grande. E aí tem o fator agravante do gringo. O brasileiro e o gringo têm cabeças muito diferentes, né? No nosso caso, nossos investidores eram americanos. Os caras têm uma cabeça muito, muito específica, muito quadradinha, muito pragmática, muito racional, muito numérica. Não tem essa do cara é brother, do cara é... Não é, a relação é uma relação profissional, é uma relação do ponto de vista, é muito objetiva nesse sentido. Então, foi muito legal porque sempre me forçou muito a ter uma visão, a ser empático no sentido de entender a visão do cara e conseguir entender por que aquelas cobranças faziam sentido do ponto de vista dele, mesmo que eu achasse que eventualmente, mas o cara não tá entendendo o que a gente tá tentando e não tá funcionando, ou que não é porque a gente não quer, é porque... Cara, no final do dia, pro cara, dane-se o que ele quer que isso aconteça. Então isso foi muito importante pra gente. E é tudo pautado em números, o planejamento era esse, atingiu isso? Tudo pautado em estratégia. Então, definir de maneira muito clara o que você vai fazer. Não tinha muito essa de você combinar com os caras uma coisa e fazer outra. Era assim, cara, o que a gente vai fazer? É isso aqui que a gente vai fazer. Esse é o caminho que a gente vai adotar. Essas são as coisas que a gente vai buscar. Tá bom. E o que é o número por trás disso? O que é o crescimento por trás disso? Qual que é o modelo por trás disso? Quais são os resultados por trás disso? Qual que é o investimento? Então, era tudo muito... Tinha um lado conceitual de estratégia e tinha um lado todo de suporte a essa estratégia. Diferente, muitas vezes, da gente aqui, hoje, no universo empreendedor que a gente está aqui, que é, você experimenta uma coisa aqui, vê se funciona, vai. Experimenta outra, não funciona, joga fora. A gente tinha menos essa liberdade, porque eu tinha combinado com o cara que eu ia para um lugar. Então, para eu mudar aquela direção, eu tinha que falar assim, olha, eu combinei com você que eu ia nisso, mas eu testei A, B, C, D, E, F, que eram minhas hipóteses, elas não se validaram. Então, ou eu mudo de caminho, ou a gente aqui se estrepou. Então, era um processo menos fluido, porque eu tinha que dar satisfação no que eu estava usando o dinheiro do cara. Diferente de uma empresa onde o dinheiro é todo seu, você faz o que você quiser, você vai mudando conforme você percebe as coisas. Mas isso forçava vocês também a fazer um planejamento muito bom. Forçava a gente a ser muito bom, não só no planejamento, mas na discussão do que fazer, da estratégia. Do que fazer antes, da estratégia antes. Então, porque uma vez que a gente levava isso para os caras, meio que falava assim, beleza, me convenceu, agora vai lá e faz.
Então a gente tinha que pensar muito nisso, porque não dava para fazer um negócio assim, cara, vamos falar para os caras que a gente ia fazer tal coisa, depois a gente vai ajustando. Não dava para ir ajustando. A gente tinha que fazer aquilo que a gente combinou, ou a gente tinha que provar que o que a gente combinou não era possível ser feito, porque a gente tinha validado que não dava para fazer e tinha que achar outro caminho, e outro caminho era X ou Y ou Z, ou, putz, não sabemos qual caminho, ajuda a gente a achar o caminho aqui. Então, foi muito legal pra gente essa escola. Então, acho que esse é um lado da sua pergunta. Outro lado é assim, cara, como desenvolver um negócio internacional? E quais os desafios? O principal desafio, bicho, é cultura. É você entender que outros países têm outras culturas, tudo é diferente. Por mais que você ache que do ponto de vista técnico e do ponto de vista de processo, a maneira de fazer as coisas seja parecida, o ambiente é muito diferente. O contexto do ambiente é muito diferente, tanto do ponto de vista externo, mercado, como do ponto de vista interno, as relações com as pessoas que você tem e o que essas pessoas esperam, seja os seus colaboradores, seja os seus clientes e tal. Então, entender essa dinâmica de cultura e conseguir adequar, de um lado, os seus playbooks do ponto de vista de processo e operações, com as características de cada um dos mercados, é um negócio que não é automático. Você tenta, erra, vê que, putz, não está funcionando bem assim, qual que é o perfil de gente que você tem que trazer para dar match com o que você faz. Também não é só mandar gente daqui para lá, porque daí o cara tenta replicar o modelo do Brasil no lugar X, e não é replicar o modelo do Brasil, o segredo é adaptar o modelo do Brasil. Então, aprender essa dinâmica de adaptação foi super importante e é o segredo para toda a expansão internacional. É como que você adapta o seu modelo às características daquele mercado. Né? E aí, beleza, empreendeu, a empresa fez sucesso, Sim. Foi vendida, veio para o Brasil, montou a Aldas. Como é que foi essa readaptação ao Brasil? Ou tu pegou todo esse aprendizado que tu teve enorme e falou, poxa, vou chegar no Brasil e vou ensinar esse pessoal a talvez ter acesso a capital, a se estruturar melhor, a se planejar melhor, a ter uma estratégia mais clara? Cara, assim, a gente já era provocado por outros empreendedores para ajudá-los no negócio deles, né? Então é o que eu brinco, né? Eram os famosos cafés. Vem tomar um café comigo, tô com um desafio assim na minha empresa, o que você acha? Para onde que eu posso ir? Também já estava começando a investir em empresas de tecnologia, né? Porque era uma maneira de me manter atualizado também sobre o setor e também eu tinha uma visão meio idealista de que, pô, se eu tinha ganhado dinheiro com tecnologia, eu tinha que investir em outros caras, porque se eu não investisse, quem que investir? Então, já tinha muito esse contato com outros empreendedores por conta dessas questões. E daí, pensei, pô, por que não transformar isso num produto? De ajudar outros donos de empresa a tirar do papel aquilo que eles querem fazer, tendo uma visão de quem viveu a mesma coisa que os caras, teve na cadeira. Então, eu não tô contando uma história de alguém que não viveu aquilo. Eu tô contando uma história de alguém que viveu da primeira fila aquilo. Como é que fez? O que não fez? Às vezes o mais importante, Caetano, é você explicar para as pessoas aquilo que você fez e você errou. Onde que você fez faburrada. E algumas das burradas que eu cometi custaram muito dinheiro para mim. E por que não passar para essas pessoas de maneira mais simples? Então, surgiu essa ideia de falar assim, pô, por que não montar uma consultoria para ajudar outros empreendedores a implementar esse modelo que a gente usou nos nossos próprios negócios e validou que funciona. E aí surgiu a Aldas, então, né? Para a gente fazer isso. E no universo de empresas médias e de dono, é muito difícil você desvincular a estratégia e a execução estratégica do lado de capital. Por que isso? Porque ou o cara precisa de capital para destravar algum tema da estratégia e da execução, né? O Brasil não é um país onde tem capital super disponível como outros países. Você precisa, né, usar bem capital, seja num modelo de negócio bem desenhado que gera capital, seja tendo boa governança para você acessar um mercado de dívida, de equity, seja para você trazer o investidor para o seu negócio e tudo mais. Né? Então, essas duas coisas andam muito próximas no Brasil. Né? E o outro lado também é verdade. Quando você executa bem a sua estratégia, você acaba sendo alvo de capital, né? Porque tem mais capital do que tem bons alvos disponíveis no mercado, né? Então a gente fala assim, pô, então vamos começar um negócio com uma visão um pouco diferente, onde a gente é uma consultoria ao mesmo tempo que a gente faz esse papel de advisory aqui, de aproximar a turma ao mercado de investimento, porque a gente também foi exposto a esse mercado. Né? Tem que lembrar que em 2014, a quantidade de pessoas expostas a esse universo de investimento, a esse mundo de
venture capital, private equity, investidor, é muito menor do que é hoje. Você está falando de um mercado que era muito menor, muito menos maduro, né? Você tinha muito menos casas que faziam isso, né? Então surgiu essa ideia desse modelo, e atuar com essa empresa de dono do tamanho médio acabou fazendo super sentido, e esses modelos eles se reforçam. Então a gente começou a ver muita complementaridade. O cliente que era um cliente de consultoria virava um cliente de capital. O cliente que às vezes chegava para ser um cliente de capital e falava assim, putz, velho, você não está pronto, você tem que fazer um monte de coisas antes. Então vamos trabalhar a questão da consultoria para te ajudar, não sei o que, daí você vai fazer isso, né? E aí o negócio foi se desenvolvendo naturalmente, né? E aí o desafio foi montar um negócio de serviço, que não é simples, né? Como é que você traz sócios, como é que você desenvolve time, como é que você monta a metodologia, como é que você escala. São dores que a gente está vivendo, está experimentando, está superando ainda até hoje, né? Que não é simples crescer um negócio de serviços e de consultoria, especialmente nesse mercado que a gente está. Mas tem sido divertido, tem sido bastante desafiador, mas divertido. Quando uma empresa pensa assim, vou contratar uma consultoria, qual que é a grande vantagem que ela vai ter? Cara, eu acho que você tem dois ângulos para essa sua pergunta. Primeiro, tempo. A principal vantagem aqui é encurtar tempo, porque em tese o consultor, partindo do pressuposto que ele tem expertise, track record naquele assunto que você está contratando o cara, que é a razão pela qual você está contratando aquela pessoa, ela vai conseguir te ajudar a chegar mais rápido onde você quer. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é tempo. O segundo, obviamente, é ser mais assertivo, né? Porque, em tese, aquela pessoa viu aquilo mais vezes, experimentou aquilo mais vezes, fez mais vezes, ela consegue diminuir o seu risco de execução. Então, tem esses dois ângulos, tempo e risco de execução. Agora, o consultor, cara, não é gênio. É o que eu falo assim, não é porque não chama um consultor esperando uma fórmula da cartola, do que saiu o coelho da cartola, porque ele não é gênio. Ele tem 3 superpoderes que, na verdade, são superpoderes simples. É o poder da pergunta. Ele pode ficar fazendo pergunta até se dar por satisfeito. E você ter que responder perguntas, às vezes, é chato, né? Quem não lembra de alguma conversa com uma criança que ela ficou fazendo 6 Mas por que isso? Porque você até fala, sei lá, porque sim, porque não. O consultor, você não pode responder porque sim, porque não. Enquanto você não conseguir dar uma resposta, ele vai ficar te provocando até chegar numa resposta. Então, o superpoder da pergunta. O superpoder da isenção, que é o fato de que ele está isento do problema, ele não é parte do problema, como o empreendedor é, ele não tem contexto histórico, ele não quer saber se o Caetano, mas o Caetano é meu amigo de infância, como é que eu vou falar pro cara, ele é meu sócio, como é que eu vou falar para ele que ele não está fazendo o trabalho dele? Putz, vai me causar maior problemão. O consultor chega lá e fala assim, cara, o trabalho a ser feito é X, as competências para cadeira é X, são X, o Caetano não tem. Ou ele aprende ou ele sai da cadeira. Ou a gente troca a definição da cadeira. Então, essa questão da isenção, ela é muito importante, não tem o vínculo emocional. E tem o superpoder do idealismo, que é assim, se eu fosse começar do zero e se fosse fazer do zero, como que eu faria? Qual que é o melhor modelo para fazer? Qual que é o cenário ideal? Tá bom, o cenário ideal é X. Onde eu tô hoje? Eu tô hoje no lugar Y. Tá bom, agora que eu entendi que o cenário ideal é X e eu tô no lugar Y, é um exercício simples de como eu diminuo esse gap, como que eu fecho esse gap. Então, o consultor, ele chega com esse modelo para fazer essas 3 coisas. E ao fazer essas 3 coisas, você geralmente daí acelera o ritmo de execução da companhia e diminui o risco de execução da companhia. Então, acho que essas são as razões pelas quais trazer uma consultoria. E isso aí, porque às vezes o dono é o que impulsiona o negócio, mas ele às vezes é o que trava o próprio negócio. Ele é o problema, ele é o limitante, muitas vezes. E ter um consultor, se o empresário tiver uma boa, como é que eu vou dizer, um bom psicológico, ou ele for maduro o suficiente, para ele talvez seja a melhor coisa, porque ele continua. Ter alguém no teu encalço faz tu continuar evoluindo. Sim, cara, é o personal trainer. É o personal trainer, sua esposa, são seus filhos. Você não vai ficando melhor porque você quer fazer mais para essas pessoas que estão próximas de vocês, ou porque alguém te cobra, e alguém te cobra porque sabe que você consegue fazer mais, e eventualmente descobre, né, te ajuda naquelas coisas que você nem enxerga. O que a gente fala muito é que as pessoas, elas não sabem o que elas não sabem. Você não sabe o que está limitado pelo quê. Porque se você soubesse o que você não sabe, e não estivesse agindo sobre isso, só tem duas
duas opções. Se você sabe que você tem uma deficiência X e não está fazendo nada a respeito, ou é porque você não quer fazer, né? Você não tem a vontade, ou você não tem a disposição. Uma das duas coisas. A vontade é não quero, e a disposição é quero, mas não tenho a disciplina e não estou disposto a ter todos o downside, ter todos os efeitos de endereçar esse problema. Quando você se cerca de um consultor, de alguém que te ajuda, você automaticamente está destravando isso, porque você não tem mais a opção de dizer não quero e nem a opção de dizer não estou disposto. Você está trazendo gente justamente para te ajudar a fazer isso. E ao fazer isso, você tira o teto, você elimina o teto que te limita e você vai construindo outros tetos, você vai se desenvolvendo cada vez mais. É aquela história, pô, você é o produto do seu meio, tem várias frases, né? Você é o produto do seu meio, você vai jogar num time de terceira divisão, você vai ter um certo comportamento, uma performance, na hora que você vai para um time de segunda divisão, você vai ter outra, porque você está com gente perto de você que tem outras características, que vão te ensinar outras coisas, e assim sucessivamente. Então, cara, não deixa de ser, como tudo, não deixa de ser uma rede de apoio que te permite ir mais longe. Não. Perfeito. Quando vocês chegam numa empresa, por exemplo, Juliana, é claro para vocês nítido o estereótipo do empreendedor? Tem alguns, assim, tem alguns, cara. Primeiro, o empreendedor, ele vive, e acho que a galera que te acompanha aqui deve ser muito formada por empreendedores, né? Cara, o empreendedor, ele é um esquizofrênico, porque ele vive no futuro, ele tá com a cabeça no futuro, e tá com o pé no presente, tendo que realizar as coisas. E ele vive o tempo inteiro essa esquizofrenia de enxergar o futuro e ter que viver no presente. E isso é angustiante para uma parte dos empreendedores, porque você já está no futuro na sua cabeça. E o presente, ele é para você uma perda de tempo. Porra, por que eu tô fazendo isso se eu queria estar lá? Mas é que você precisa construir essa ponte. Então, o empreendedor, ele vive sempre nessa dualidade, que eu chamo, nessa esquizofrenia. Mas tem alguns perfis de empreendedores. Primeiro tem o empreendedor que a gente chama que é o grande visionário. É o cara que realmente consegue, de alguma maneira, identificar grandes tendências, grandes movimentações, né, de mercado, de mundo, de comportamento. E ele consegue, ele às vezes não sabe nem porquê, mas ele tem uma visão tão clara do futuro que para ele é natural construir esse futuro. Ele tem uma visão tão clara do futuro que ele constrói esse futuro. É quase como se ele materializasse isso pelo pensamento dele, e daí a dificuldade dele é construir toda a base para que ele execute aquilo e conseguir fazer com que as pessoas muitas vezes entendam o que ele está enxergando, porque para ele é tão óbvio e para outros às vezes não é necessariamente óbvio. Então tem esse, o visionário. Tem o outro que é o vendedor, é o cara que, bicho, se você der para ele essa caneca, ele vai vender caneca para quem não tem água para beber, né? É o cara que vai lá para a África, que ninguém usa sapato, e ele vai voltar para baita oportunidade, posso vender para todo mundo que não tem sapato. É o cara comercial, ele nasceu para vender coisas, e ao vender coisas, ele também é o cara bom de vender o sonho, é o cara bom de vender qualquer produto, vender qualquer solução, então tem essa habilidade. Por outro lado, ele não tem paciência para tocar todo o resto que vem com a venda. Ele diz, já vendi. Mas tem que entregar. Fala assim, cara, entregar é só fazer, pô. Não tem dificuldade em fazer. A dificuldade era vender. A dificuldade era convencer o cara. Isso aqui eu já fiz. Agora é só entregar, pô. Então, tem esse que é o vendedor. Tem o terceiro cara, que é o construtor. Que é o cara que é o cara que senta, planeja, desenha, faz tudo articulado, tem tudo controladinho, é o cara da planilha, tem lá o modelinho, tá muito focado no produto. Puta, o produto tem que ser perfeito, o serviço tem que ser perfeito, tudo tem que ser muito bem desenhado, planejado e tal. Por outro lado, é aquele cara que muitas vezes você chega e você vê que a empresa do cara é um brinco, podia ser 3 vezes maior e não é, porque o cara não toma risco, porque o cara tem dificuldade em lidar com um cara que é um vendedor. Por quê? Porque ele fala assim, porra, aquele cara fica inventando moda, vendendo um negócio que a gente não tem, e não entendeu até agora que é o produto, que é o serviço, fica o tempo inteiro nessa briga. Mas é um perfil, é esse construtor, é o cara que é meio que o arquiteto, construtor. E tem o quarto perfil, que é o cara de gente, é o cara que você fala assim, putz, esse cara é um agregador. É aquele cara que você não sabe necessariamente assim, o que ele faz, mas ele consegue se cercar, ele sabe onde ele quer ir, ele consegue se cercar das pessoas, ele sabe que ele não consegue fazer aquilo, e ele consegue se cercar das pessoas certas
e ele consegue manter sempre um grupo de pessoas ao redor dele que são as pessoas que vão fazer as coisas, né? Então, é aquele cara que ele consegue orquestrar pessoas, ele consegue trazer pessoas junto e ele consegue daí ser o cara que lidera essa turma sem necessariamente ser o grande dono da visão. Ele constrói essa visão coletivamente pelas pessoas das quais ele se cerca, pelo ambiente no qual ele participa. Então tem esses 4 perfis. Cada um desses perfis tem vantagens e desvantagens, tem pontos positivos e pontos negativos. O ideal é que você tivesse uma pessoa que tivesse essas 4 características juntas na mesma pessoa, o que é virtualmente impossível. Quando aparece alguém com essas 4 características nela, são os gênios que aparecem, os grandes empreendedores bilionários que têm essas características que, por acaso, eles têm um pouco dessas 4 personas, em maior ou menor grau. Ou eles conseguiram se cercar de 1 ou 2 pessoas fiéis muito próximas, sócios ou parceiros de jornada, que às vezes são executivos, trabalham para eles, que complementam essas características. E daí, com essas características combinadas, esse negócio vai longe. Então, porque é muito difícil você ter as pessoas que têm, né, essas 4 características, essas 4 coisas muito desenvolvidas nelas mesmas, né? E qual que é o mais difícil de trabalhar? Depende para quê, assim. Eu particularmente, Juliano, aqui, eu tenho mais dificuldade em trabalhar com o cara que é o cara só de gente, assim. Porque às vezes eu tenho dificuldade em conseguir que ele articule o que ele quer fazer. Porque ele mesmo não sabe. Ele sabe responder através das pessoas e não ele mesmo. Então eu, particularmente, tenho mais dificuldade de lidar com esse perfil de empreendedor. Eu acho uma habilidade fenomenal. Eu reconheço o cara assim, eu falo assim, puta, esse cara aqui é impressionante, porque ele consegue, sem necessariamente, na minha opinião, sem necessariamente saber para onde ele quer ir, ele consegue trazer um monte de gente fenomenal ao redor dele e chega lá de um jeito que eu não sei nem como é que ele conseguiu explicar para os caras. Sim. Né? Então, para mim, é um cara que eu tenho certa dificuldade em lidar. Meu sócio, por exemplo, já lida muito bem com gente desse perfil, porque ele tem um pouco dessa característica também de ser mais extrovertido, gente, tararara. É um negócio que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, mas para mim é mais difícil. Eu tenho bastante facilidade de lidar com o cara que é o construtor, talvez pela cabeça de engenheiro. Tenho bastante facilidade de lidar com o cara comercial, bastante facilidade de lidar com o cara visionário, assim, né? Mas esse cara que é o cara de gente é um cara que pra mim, às vezes, eu fico, puta, cara, o cara não anda, tudo depende de muita gente, tudo depende de muita conversa, tudo depende de muita articulação, tudo depende... Eu falo, porra, vamos, bicho, vamos. Tenho mais dificuldade. E tem outra coisa, Júnior, legal aqui pra gente bater um papo, e nada melhor do que falar com vocês sobre isso, porque vocês lidam com diversos empreendedores ao mesmo tempo. A gente falou aqui de perfis de empreendedor, mas tem outra história também de que o empreendedor tem dificuldade em ser um bom gestor. Porque às vezes a gente fica achando que o empreendedor é um bom gestor e vice-versa, não necessariamente. Não necessariamente, cara, porque as características... Vamos lá, vamos pensar nas características que fazem o empreendedor. O que faz o empreendedor? O cara... Propensão a risco. Se o cara não tiver propensão a risco, ele não vai empreender, concorda? Total. Altíssima resiliência a erro. Porque se ele não achar que ele vai errar e não for um cara que errou, esquece, vai para a próxima, também não vai empreender, correto? Sim. Terceiro, altíssima grau de liberdade de ação. Por quê? O que ele quer testar coisas rápidas, ver o que está funcionando, ele dá gás, o que não está funcionando ele descarta. Cara, agora pega um gestor que você dá e alta autonomia. Altíssima autonomia e flexibilidade. Pega essas 4 características e dá para um gestor. Agora vamos pensar um gestor. Você quer dar muito risco para um gestor? Você não quer que o cara assuma risco pra cacete. O cara é gestor. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Você quer que o cara erre pra caramba? Não. Quer que o cara erre pra caramba. Você quer que o cara erre pouco ou erre pequeno e fique fazendo coisas cada vez melhor.
Você quer dar muita liberdade de ação pro cara? Também não. Você quer que o cara seja eficiente em alguma coisa, né? De maneira contínua, que seja o mais produtivo possível e tal, né? E você quer dar muita autonomia pro cara? O cara não quer autonomia, ele quer saber exatamente o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Porque se ele quisesse tomar risco, ele não era gestor. Então, se a gente reconhecer que essas características são absolutamente distintas, são quase que polos 10 e 0 de uma escala, você entende por que para o empreendedor é muito difícil ser gestor e por que para o gestor é muito difícil entender o empreendedor. Mas são dois papéis que precisam se complementar, porque no final do dia, quando uma empresa vai ficando grande, o empreendedor ele começa a empreender, aí ele vai e desenvolve um negócio, né? A empresa vira um negócio. O negócio tem que virar uma empresa. A empresa depois tem que virar uma corporação super eficiente. Ele só consegue fazer isso com o apoio de gestores. Então, a grande dificuldade que a gente tem é explicar para o empreendedor que o papel de gestor é diferente e que tudo bem, ele pode não ser esse cara, mas ele vai ter que se cercar de pessoas com essas características e, do outro lado, ele precisa respeitar que essas pessoas não vão enxergar o negócio como ele, independente delas terem senso de dono, delas comprarem o mesmo propósito, delas estarem motivadas, elas nunca vão ter a mesma gana, a mesma característica que ele. Por quê? Porque ele tem essas características de propensão a risco, velocidade, autonomia, que o cara não tem, não quer ter, não deveria ter. E aí o grande segredo é você compatibilizar essas duas coisas, você permitir que o empreendedor conviva com gestores e que essas coisas evoluam. Ou que o empreendedor aprenda a ter esses dois chapéus. Quando que ele tem que ter o chapéu de sócio empreendedor, quando que ele tem que ter o chapéu ali de gestor e se desenvolver para fazer essas coisas, né? Eu mesmo não me considero o melhor dos gestores, embora tenha desenvolvido muitas dessas habilidades, tem gente que é um gestor muito melhor que eu, mas eu tenho algumas características como empreendedor que me permitem fazer essas duas coisas, né? Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios. E todos nós aqui como empreendedores, em algum momento vamos dar teto como gestor. A gente vai dar teto como gestor. É difícil a gente dar teto como empreendedor. A gente pode empreender em outra coisa, fazer outra coisa. É por isso que geralmente o empreendedor tem um monte de negócio paralelo, investe em outras coisas, faz A, depois faz B. Parece que o cara consegue multiplicar o tempo. Por quê? Porque quando ele está fazendo isso, ele está na área de altíssima performance dele. Ele está na área de potência dele. Agora, bota o cara fechado no escritório 5 dias na semana para fazer a mesma coisa para garantir que o negócio fique cada vez mais eficiente. Você mata aquele cara. E esse é o papel do gestor. Então, eu acho que esse é um dos nossos principais desafios e é uma das coisas que a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo na Audas em como desenvolver um método para que os clientes consigam fazer essas coisas e consigam fazer essa transição. Continuando aqui falando de empreendedores, perfil de empreendedor, tu empreendeu fora do Brasil. Fora do Brasil, o pessoal dá mais valor ou pelo menos ele investe mais tempo em estratégia e planejamento? Ou é como aqui, que a gente ainda vê poucas empresas que de fato se dedicam a isso? Ele investe mais em planejamento, investe mais em estratégia. Primeiro porque acho que o brasileiro ele é mais criativo e ele é menos estruturado do que outras culturas, né? O americano ele é mais estruturado, o europeu ele é mais estruturado. Então acho que esse tem um fator. A gente tem um aspecto mais... A gente acredita mais, o brasileiro acredita mais no talento do que no processo, tá? As culturas que eu vivi fora, americano, europeu, em algum grau asiático, sim, eles acreditam mais no processo do que no talento. O latino, ele acredita mais no talento do que no processo. Então, essa é uma característica, tá? Então, quando você acredita mais no processo do que no talento, ou você acredita no processo como um potencializador do talento, você dá mais peso para esses aspectos de estratégia, planejamento, estruturação, tudo mais. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, tem uma característica que é circunstancial, é mercado. Cara, você já viveu algum período no Brasil de estabilidade de 10 anos? Não. Como é que você vai pensar a longo prazo? Se você tem convicção em tudo que você viu na sua base de referência, que, porra, esse país muda a cada 2, 3, 4 anos e é tudo diferente, você tem que pensar tudo diferente. Então, você não tem um ambiente que te favorece pensar a longo prazo, que te favorece pensar de maneira estruturada,
que te favorece pensar planejamento múltiplos anos. Mesmo quando você está falando de planejamento aqui, mas você está olhando ano. Eu vou fazer isso aqui este ano. Depois eu vejo o que eu vou fazer no próximo ano. E em outros mercados, que são mercados mais maduros, mais estabelecidos, você não tem essa amarra, porque você sabe que você vai ter uma estabilidade mais longa. Você tem um período de estabilidade mais longo. Então, você tá usando isso a seu favor, né? Você está esticando o horizonte de prazo a seu favor para que você possa ser mais estruturado do ponto de vista de planejamento e execução. Então, acho que tem essas duas características, sabe? Tem um pouco da nossa dinâmica cultural, mas tem um pouco também de que o ambiente no qual a gente está inserido, ele não gera as condições básicas para você dar valor para isso. Porque, cara, vai mudar tudo mesmo. Você vai fazer um plano para 5 anos quando o negócio, cara, vai mudar. Você não sabe se o juro vai estar alto, vai estar baixo, se o governo vai ser X ou Y, se a lei vai ser A ou B, se o imposto vai ser... Então, cara, é foda mesmo. Então, daí o cara não faz. A gente favorece, o nosso ambiente favorece muito o imediatismo. Favorece muito o imediatismo. E, às vezes, eu fico pensando que também tem um pouco do lado místico de o empreendedor brasileiro achar que estratégia, planejamento é algo complexo. E eu vejo tu falando e explicando de uma maneira extremamente simples. Cara, eu brinco sempre que eu falo que a gente que é consultor fala que consultoria é um negócio, que estratégia é um negócio difícil para vender consultoria cara. Porque no fundo, Caetano, estratégia é um negócio super simples, cara. É você responder um negocinho que é um jogral, assim. É onde você quer ir, onde você quer estar, conseguindo usar o que você sabe e conseguindo fazer o que você consegue. É isso, cara. Repete aí, fazendo um favor. Estratégia é como é que você chega onde você quer, usando o que você sabe e fazendo o que você consegue. É só isso. Só que aí começa a ficar mais complicado. Que é o quê? Onde você quer estar? Você tá claro para você onde você quer estar? Que é a sua estratégia, né? O que você sabe? Qual que é o seu diagnóstico como negócio? Quais são as coisas que você são bom, que você é ruim? O que você consegue? Qual que é o ambiente que você está inserido? Como são seus concorrentes? Né? Quais são suas limitações do ponto de vista de mercado, regulamento, regulação, tudo mais. Então, veja, você já teve que elaborar um pouco mais essa resposta, porque você tem que pensar no que você quer, você tem que pensar no que você sabe. Quando eu falo você, empresa. O que você consegue. E aí, vê só. Em todos esses cenários, em todos esses quadrantes, vamos dizer assim, em todos esses 3 pontos, tu pensa da porta para dentro e porta para fora? Sempre porta para dentro e porta para fora, né? Você precisa entender o ambiente interno e o ambiente externo que vão te ajudar a responder essas 3 coisas. E aí, vai ficar meio complicada essa frase, mas vamos lá, ó. Se você ainda não tá, se você tá pensando que você quer estar em algum lugar, é porque você não está lá. Se você soubesse tudo que você precisa e conseguisse fazer tudo que você precisa para estar onde você gostaria de estar, você já deveria estar lá, concorda? Porque você sabe tudo que você precisa e consegue fazer tudo que você precisa, você já deveria estar no lugar onde você... Ou seja, se eu sei e tenho recurso... Eu devia estar lá. Uhum. Se eu não estou, por que é isso? Porque tem algo que eu deveria saber e que não sei, ou algo que eu deveria conseguir e não consigo. Esse gap entre o que você deveria saber e o que você sabe, e entre o que você deveria conseguir e o que você consegue, esse é o seu planejamento estratégico. É como que você estrutura um plano para desenvolver as suas competências e as suas capacidades para que você tenha os recursos para chegar onde você quer, cara. Então, veja que na hora que você desmonta essas coisas, a coisa é simples. Eu preciso saber onde eu quero estar, o que eu sei e o que eu consigo. E o gap entre o que eu deveria saber e não sei e o que eu deveria conseguir e não consigo é o meu planejamento estratégico. Ponto. Todo o resto é cadência de execução e disciplina de execução, né? Então, não é complexo. E esses 3 fatores, eles definem a velocidade com que tu vai também. E esses 3 fatores, né? Na verdade, os fatores do que você sabe e o que você consegue definem a velocidade com a qual você vai chegar onde você quer. Se essas coisas aqui forem simples de serem desenvolvidas e forem coisas que te dão uma vantagem sobre a concorrência, então, você sabe muito mais do que a sua concorrência, você consegue muito mais do que sua concorrência, você vai chegar muito mais rápido onde você quer estar. Ou não?
o meu diferencial do ponto de vista das minhas competências, das minhas capacidades é pequeno versus a concorrência. Pô, você vai ter muito mais resistência para chegar onde você quer. Ou você está indo para um lugar, você quer chegar num lugar onde tem muita competição já. Vai ser mais difícil. Você está chegando num lugar onde não tem ninguém, o famoso Oceano Azul. Cara, em tese, vai ser muito mais fácil, desde que você tenha aquelas competências e você tenha aquelas capacidades. Então, realmente não é difícil. E tem uma outra coisa que é assim, se eu falasse para você hoje, falasse assim, olha, me desenhe exatamente o caminho para multiplier tá onde você quer daqui 10 anos. Vai te dar um trabalhão fazer isso, daqui para 10 anos, certo? Sim. Agora, pensa no seguinte exercício. Estamos 10 anos no futuro e eu te falei, Caetano, o que você fez para chegar aqui? Não é muito mais fácil? Eu me projeto lá. Se projeta lá, olha para trás e fala assim, o que você fez para estar aqui? Muito mais fácil. Sim. Então, é esse exercício que a gente faz em estratégia. A gente se projeta no ponto futuro, olha para o ponto presente, preenche o gap. Fala assim, pô, o que eu deveria ter feito? O que eu poderia ter feito para chegar onde eu tenho que chegar? Ah, se eu tivesse feito essas coisas aqui, se eu tivesse adotado esses caminhos, eu teria chegado aqui. Legal, então agora eu vou lá e faço. Então, só essa mudança do ponto de vista, que é você simplesmente pensar de cima para baixo em vez de baixo para cima, né? Do ponto futuro para o ponto presente e não o contrário, muda toda a dinâmica. Agora, essa é uma coisa que se você não está treinado a fazer, não é natural, você não faz. Então, por isso que parece um negócio complexo, mas na hora que você usa essas ferramentas que são simples, você começa a destravar o negócio de uma maneira muito mais fácil. Então, vira um exercício de você pensar no futuro e preencher gap. Agora, se você não souber para onde você quer ir, o que vai acontecer? Você vai se projetar num ponto futuro errado. E aí você vai preencher o gap errado. Perfeito. Se você não souber onde você está, você também vai preencher o gap errado. Porque você vai partir de premissas que são equivocadas. Se você não souber no que você é bom, como é que você vai escolher o caminho X ou Y ou Z? Porque no final do dia, você escolhe aquele caminho que é mais natural para você. E por isso que também duas empresas têm muita dificuldade, uma empresa tem muita dificuldade em copiar a estratégia da outra. Porque por mais que você veja o que a outra empresa está fazendo, você fala assim, eu vou fazer o que ela está fazendo, você não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque as suas competências não são as mesmas que a daqueles caras. E as próprias capacidades, E as suas capacidades também não são as mesmas. Então, por mais que você use esses caras como referência para entender possíveis caminhos, não quer dizer que tem um caminho ótimo para chegar num determinado lugar. Porque o caminho ele é função de onde você quer estar, de onde você está saindo e também do seu conjunto de habilidades, né, das suas capacidades, das suas competências. Por isso que é super apaixonante o assunto, porque você vai, né, você fala assim, pô, mas o consultor então chega num lugar e ele aplica a fórmula que ele usou na empresa X. Não, porque você nunca consegue dar a mesma solução, porque as características e as circunstâncias daquele cara são diferentes, né? Agora, o que você faz é, você tem um conjunto de ferramentas que te permite identificar isso e o que você consegue usar que funciona melhor num cara e funciona diferente no outro. Mas no final do dia, cara, é simples. A gente está falando de 2, 3 conceitos super simples, né? Que depois a gente tem uma porrada de técnicas para implementar, mas o conceito é super simples mesmo. E que, na prática, uma empresa boa, ela não precisa mexer muita coisa. Não. Só que às vezes a gente tá com o olho viciado, né? A gente que tá na operação, a gente que trabalha todo dia no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, a gente tá com o olhar viciado. A gente tá viciado e a gente acha que quanto maior a gente fica, a solução para as coisas estão em temas complexos e a solução para as coisas não estão em temas complexos. A solução para as coisas estão em temas simples. É só muito difícil continuar sendo simples quando você é grande. Porque as coisas ficam complicadas, né? Você tem muito ruído. Tem muita gente falando com você. Tem muito cliente falando com você. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então tem muito ruído. É difícil se manter simples, né? Quando você chega nesse estágio. E geralmente é nesses movimentos simples, fazer poucas coisas muito bem feitas, que te levam mais longe, né? A gente traduz isso como em linguagem empreendedora, em linguagem empresarial? Foco, vantagem competitiva, saber o seu diferencial de maneira clara. O que a gente está querendo dizer quando a gente está dizendo isso? Assim, cara,
escolhe aquelas poucas coisas que são seu edge, que são sua vantagem, que são as coisas nas quais você vai se apoiar para realmente chegar mais longe, fortalecer o seu core, fazer aquelas que você faz super bem. No final das coisas, o que a gente está dizendo é, esquece todo o ruído da complexidade que está ao seu redor e foca naquelas poucas coisas que você realmente é foda naquilo. E faz essas coisas muito bem feitas, né? Então, assim, em essência, é simples. Assim como é simples se manter em forma. Exercício, dieta, sono. Faz isso por 30 anos. Sim. De maneira consecutiva e com disciplina. Isso que é difícil. Tem que ter alguém junto. Tem que ter gente junto te empurrando, te cobrando, né? Senão, não vai. A acomodação acontece, A né? acomodação acontece, é natural. Júlia, obrigado pelo papo. Ó, uma pena, passou tão rápido, já deu o nosso tempo aqui, mas obrigado pela aula. Tenho certeza que o pessoal que nos assistiu gostou e aprendeu muito contigo, assim como eu aprendo sempre que eu tô contigo. Obrigado aí por tu estar sempre aberto, por compartilhar todo o conhecimento que tu tem. Imagina, cara, eu que agradeço o convite, muito, muito legal sempre estar contigo, né? Parabéns pela jornada aí, toda vez que eu venho, eu vejo, falo assim, caracas, já fez tudo isso, então muito legal poder participar. E sempre que quiser, porta aqui tá fácil, é só chamar, tamo junto aí. Valeu, Júlia, obrigado. Valeu, bichão. Valeu. E pessoal que estão vendo a gente, obrigado por terem acompanhado. E em breve a gente estará aí colocando esse episódio no ar. E em breve teremos muitos outros, sempre focado em assuntos e conteúdos que possam agregar na tua jornada. Um abração e até a próxima.